favor, informação. O atacante Luiz, ele? Não, acho que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabe, Big Boy, não é drone do Venê. Acho que a grande... Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Galera, estamos trazendo para vocês aqui o anúncio oficial. Também tem volta de treino pesado aí no Flamengo com a equipe aí de Jorge Sampaoli. Depois de 10 jogos invicto, Sampaoli já tem data definida para voltar aos treinos pesados no Flamengo. Queria deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube do SBT Sport Rio aí, com Venê Casagrande e companhia. Agora vamos direto aqui para mais um vídeo sobre o Flamengo. Deixe seu like, se inscreva e deixe também seu feedback nos comentários. Vamos direto aqui para o vídeo. Mas deixa eu falar uma coisa rapidinho, só um minutinho. Ô Big Boys, isso não é uma bomba, todo mundo já sabe. O programa tá fraco de informação. Tá FIFA. Tem que fingir que é uma bomba. Tá, ok, então, peraí. Barulho de drone, por favor. Informação. O atacante Luiz Araújo postou em redes sociais que já é um novo reforço do Flamengo. Ninguém sabe disso. Só quem segue ele. Não, acho que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabe, Big Boy. Não é drone do Venê. Acho que a grande novidade é ele com a camisa do Flamengo e ele postando. Porque quando o Flamengo divulgou nas redes sociais o acerto com o jogador, foi apenas uma nota oficial nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, algo simples. E agora o Luiz Araújo, que estava no futebol norte-americano, na MLS, chega ao Flamengo no fim desse mês, inicia a preparação para se tornar de fato o reforço rubro-negro. Lembrando que ele é o primeiro reforço do Flamengo na era Sampaoli. O que eu quero dizer com isso? Um reforço que o Sampaoli participou, ou seja, pediu, autorizou. Porque o goleiro, o Sampaoli, não participou. Foi contratado antes da chegada do Sampaoli. No caso do Luiz Araújo, não. Inclusive, o Sampaoli pediu a contratação do Luiz Araújo quando estava no Atlético Mineiro. Ou seja, é um desejo antigo do técnico argentino. Quando o jogador chega respaldado com o treinador assim, você sabe que já chega ali pela titularidade, né? Lucas Pedrosa, quem é Luiz Araújo? Luiz Araújo é um ponta-direita, canhoto, que surgiu muito bem no São Paulo, foi vendido logo cedo, passou também pelo futebol europeu, estava na MLS e é justamente o cara que o São Paulo gosta de ter. Bom. É muito bom jogador, habilidoso, consegue também puxar para dentro, quanto fazer também a jogada por fora, bate de fora da área, tem aquela característica de jogar colado na linha, como muito bem o São Paulo gosta no jogo posicional. Então o Luiz Araújo tem tudo, tem 26 anos, ganhou a maturidade que ele já tinha de vestir uma camisa do São Paulo, ganhou a maturidade na Europa, fez sua vida financeira, podemos dizer assim, na MLS e chega ao Flamengo com certeza com muita motivação nessa volta ao Campeonato Brasileiro. E não foi barato não, tá, Fernando? Quanto foi? 9 milhões de euros, exatamente 9 milhões de euros. Qual o percentual? Por 100% dos direitos econômicos do jogador, 9 milhões de euros, se a gente for botar na cotação de hoje, dá em torno de 50 milhões de reais. Quem custou isso no Flamengo? Vamos lembrar? Vocês são bons de memória? No Flamengo a gente pode pensar no Lázaro, que saiu quase por isso, né? Sim. O Gerson, quando foi contratado na primeira vez, foi 9 milhões de euros. Lembrando que ele só pode jogar no dia 3 de julho, né? Que é quando abre a janela. Ele já vai treinar, provavelmente ser totalmente preparado, mas só pode entrar em campo pelo Flamengo quando abrir essa janela. E ele já vem conversando com os jogadores do Flamengo. Ele já tá amigo, já tá no grupo do WhatsApp. Não sei se tá no grupo do WhatsApp, mas ele vem resenhando com alguns jogadores já, para se ambientar mais rápido. O Flamengo divulgou os bastidores da vitória contra o Grêmio com destaque pro discurso do Sampaoli antes da partida. Vamos escutar. Ahora es un día de campeonato. Hoy hay que pensar en todo el campeón. El campeón no piensa en fútbol, piensa em ganhar. Você achou sensacional? É porque eu sou muito fã do Sampaoli. Eu gosto achei... Beleza, é porque assim, o Sampaoli, se a gente for parar e analisar as entrevistas dele pós-jogo, inclusive nas últimas 10 partidas, invencibilidade no Flamengo, ele nunca... Ele é perfeccionista, né? É isso, ele nunca se mostra ali 100% satisfeito. E eu gosto disso. Porque a partir do momento que ele faz isso, que ele tem essa postura, ele vai tentar sempre tirar mais dos jogadores. E eu acho que é isso que ele faz. Eu acho importante ter esse treinador, e eu gosto desse tipo de treinador, que ele é competitivo ao ponto de não aceitar perder. Eu sinto inveja. Por quê, Pedro? Inveja boa, porque eu sei, infelizmente a postura do meu treinador é completamente diferente dessa aí.
Tanto fora quanto dentro de campo. Há uma aceitação por há uma derrota, aceitação, né? pela derrota que é muito grande. Uma passividade de que é normal, vamos melhorar. O São Paulo não. São Paulo ganha e tá bolado. O São Paulo ganha e tá com raiva, porque ele quer ganhar o tempo inteiro. Ele é exigente. Ele é exigente. É assim que tem que ser dentro do futebol. Competitivo, Você né? quer uma curiosidade sobre o São Paulo? Quero. Porque muita gente comenta sobre a posição dele ali na beira do campo, que ele fica andando para lá e para cá. E ele anda para lá e para cá porque na cabeça dele ele consegue raciocinar melhor se movimentando. Então ele não anda para lá e para cá porque ele está insatisfeito. É porque ele está pensando. Isso é uma curiosidade porque ele já deu uma entrevista falando sobre isso. Isso é muito... Inclusive, quem era o que mastigava chiclete? Era o Jorge Jesus, né? Jesus. Jesus também. Que mastigava chiclete. Cada um tem uma... Quem relata muito sobre o Jorge Jesus é o Flávio Vinick, nosso repórter aqui. Ele já acompanhou várias vezes o Jorge Jesus na época do Flamengo. Ele falou, cara, nunca vi ninguém igual a esse cara. É de não parar. Pode estar 5-0 o Flamengo que ele vai continuar falando e parando. Eu, particularmente, acho que técnico tem que ser assim. Ele tem que estar jogando junto. Ele tem que estar ali na linha toda hora, colocando tensão nos seus jogadores, colocando atenção, dando orientação e esporro também, porque esporro faz bem às vezes. É aquela sacudida. E aí eu acho que quando você tem... E cada um tem seu perfil, tá? Sim. Não tem certo ou errado, não. Mas é uma questão que me agrada muito mais e eu também olho para os melhores técnicos do mundo. Os melhores técnicos do mundo são impacientes na beira do campo. É só... Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Você é atleta, você está lá na beira do campo. Você olha para o seu treinador, ele está como? Te chamando o tempo todo. Bem melhor do que o Vitor Pereira. Nada contra, tá? A postura do Vitor Pereira, que sentava lá no banco de reserva, pegava a prancheta. Não é a sua preferida, Não né? é minha posição preferida como treinador. Então, inclusive, o São Paulo, que durou ali um mês para dar um dia de folga pro elenco, nessa semana ele vai dar treino em 2 turnos. Algo que hoje em dia é pouco comum. Se a gente for parar e analisar, quais treinadores dão treino aí em 2 turnos? E o Jorge Sampaoli vai dar na quinta e na sexta. Treino pela manhã, café da manhã, obrigatório, almoço obrigatório, passa treino um à tarde, passa vídeo. E é isso. O que ele faz com isso? Ele quer tirar ao máximo fisicamente? Claro que não. Ele também quer manter o atleta concentrado. O atleta tendo a refeição completa. Dentro da atmosfera do futebol. Exatamente. Né? Porque é normal. Se você deixar o atleta ir para casa, é normal. Ele vai comer algo diferente do que a nutricionista do clube passou. Então o São Paulo fazendo isso, ele mantém o atleta 100% focado no dia a dia. Já a gente vai falar de seleção brasileira que segue... Atlético Mineiro, o São Paulo é um cara que valoriza bastante isso. Eu acho que Alain e Pulgar deve compor aí a dupla titular do Flamengo de volantes. E cá entre nós, é uma dupla de respeito, hein? Ontem eu estava conversando com um colega nosso, João, e aí sobre essas possíveis contratações do Flamengo, ele até falou, mas acha que o São Paulo vai botar 2 primeiros volantes? Mas eu até falei, tem uma diferença, os 2 sabem sair para o jogo, os 2 sabem jogar, e você de repente botando, os 2 de primeiro volante assim, numa linha, um lado a lado, um mais para um lado para o outro, você pode botar um meio campo à frente ainda mais ofensivo, com jogadores tanto abertos quanto também no meio. Por exemplo, bota o Alain Pulgar, a Arrascaeta... E Gerson. Nossa Senhora, que é isso, hein, Alain? Que meio campo é esse, hein, cara? Não, pois é. E aí lá na frente o pessoal se vira lá. Aí você tem Cebolinha, Bruno Henrique, Pedro, Gabigol, Luiz Araújo, Matheus França. Aí você se diverte aí, escolhe quem você quer que jogue. Pois é. Rapaz, não, e até um jogo, por exemplo, muita coisa. Um jogo que o Gerson não tiver também, por exemplo, você pode botar Alain e Pulgar numa linha, Arrascaeta na frente, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol, sei lá. Enfim, pode botar um quarteto ofensivo, porque tem 2 ali que sabem segurar. Então, enfim, o Sampaoli vai ter opções, né, João, para esse segundo semestre, né? Pode formar um time, por exemplo, Alan, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, De La Cruz e Gabigol. Tem muita opção, como ele fez no Fla-Flu, povoando o meio-campo e deixando só um homem mais à frente. Rapaz, ele vai se divertir, hein? Vai. O que ele tem de opção, hein? Eu acho que Gabigol e Pedro podem jogar juntos, tranquilamente, etc. Tá? Eu posso. Mas eu acho ficando remota essa possibilidade, hein? Eu acho até que o Sampaoli ele vai utilizar mais o Gabigol quando for um time de mais movimentação e vai utilizar mais o Pedro quando ele botar um time com mais extremos. Quando botar tipo Luiz Araújo e Cebolinha, Luiz Araújo e Bruno Henrique, aí eu acho que ele pode utilizar mais o Pedro. Eu acho até que nisso ele vai variar, né? E aí, Alan, a gente tem que pensar nos adversários.
Cara, com todas essas opções que nós estamos falando aqui, por exemplo, o Abel Ferreira, que é o melhor treinador em atividade no Brasil e na América do Sul neste momento, na minha opinião. Cara, ele vai enfrentar o Flamengo dia 8 de julho no Allianz Parque. Uhum. Qual é o Flamengo que ele vai enfrentar? Uma coisa ele sabe, ele vai enfrentar um Flamengo forte. Mas é um Flamengo que pode ter Alain, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, ou pode ter Thiago Maia, Pulgar, Arrascaeta, Everton Ribeiro. É um time que pode ter Gabigol e Pedro. É um time que pode ter o Cebolinha. É um time que pode ter o Luiz Araújo já, o Alan já. É um time que pode ter o Gabi isolado lá na frente. É um time que pode ter o Pedro. Meu amigo, é um time que pode ter 3 zagueiros com o Cebolinha jogando de ala esquerda. É um time que pode ter o Ayrton Lucas e o Cebolinha não está no time. É um time que pode ter os garotos, o Matheus França, o Vitor Hugo. Cara, é um problema para os adversários isso aí, hein? Porque são muitas variações e variações fortes, todas elas, né? E principalmente no momento bom do Flamengo, né? Eu vou pedir para a produção botar aí. Isso é importante. Os resultados e a fase dos jogadores, né? Que aí pega a confiança, pega isso tudo. Vencer Produção... é fundamental. Sim. Produção? Tá. É o 4, tá? A produção vai botar aí porque eu acho que a fase é importantíssima. Enquanto a produção está botando, deixa eu dar um alô para a galera que está aqui no chat. É muito forte. E com a chegada do Arthur, o Palmeiras, na minha opinião, ficou ainda mais forte e contundente. Mas você vai enfrentar o Palmeiras, você sabe que provavelmente você vai enfrentar um time com Gabriel Menino, Zé Rafael, Arthur, Veiga, Dudu e Rony. Esse é o time do Palmeiras, né? Na maioria das partidas importantes. Sim. Você vai pegar o Botafogo, que é líder do Campeonato Brasileiro e vem fazendo uma grande campanha. Você sabe que o time tem o Tiquinho Soares, tem o Eduardo, tem o Tietê, tem o Júnior Santos de um lado, tem o Vitor Sá do outro. Esse é o time do Botafogo, né? O Atlético Mineiro é um time que tem o Hulk e o Paulinho. Jogando muito, Paulinho, né? Paulinho jogando muito. Como referências ali. O Flamengo, ele pode ter várias formações, dependendo do adversário, e que todas elas são muito fortes. Então, isso é um problema para o adversário. Aí vamos falar do X9, que vai vazar a escalação, aquela coisa toda e tal, mas o Flamengo tem alternativas para formar times com várias referências em diversas formações. E isso pode ser uma vantagem para o Flamengo e um problema para os adversários. Sim, porque não fica... Eu acho até que é um problema que, por exemplo, o Fernando Diniz está passando no Fluminense. Porque o Fluminense, como não tem um elenco muito grande, não tem tanta variação. O Fluminense joga, é uma maneira muito difícil de encarar, né? Tanto que vários técnicos do futebol brasileiro falam que o Fluminense é um dos adversários mais difíceis de enfrentar. Mas é aquilo, o Fluminense joga daquela forma. E aí, quando o Diniz faz alguma coisa diferente, alguma coisa, mas é normalmente a mesma, que tiram um zagueiro, botam um meio-campista, passa o André para a zaga. Então, enfim, não sai muito disso. E a grande verdade nela, que hoje, sem a entrada no elenco dos novos jogadores, hoje o Flamengo já tem o elenco com mais opções para o treinador mexer no futebol brasileiro. O Abel Ferreira não tem tantas, o novo treinador do Atlético Mineiro, que não sabemos quem terá, o Diniz não tem, o Luiz Castro não tem, o Renato Gaúcho não tem, nenhum treinador no futebol brasileiro tem as condições de mudar a equipe e de mantê-la forte e competitiva como tem o Flamengo. Isso é um fato, né? Vamos pegar aqui o Palmeiras, que é a grande referência do momento. O Palmeiras, ele tem hoje no banco bons jogadores, mas muitos deles, jogadores que vêm da base, como o Endrick, como o Luiz Guilherme, como o Giovani, como o John,
e outros jogadores que são de um nível bem abaixo dos titulares, como o Breno Lopes, como o Flaco Lopes. Navarro. O Flamengo não. O Flamengo ele consegue ter no banco, por exemplo, falando de ataque, o Gabigol tá jogando, tem o Pedro. O Cebolinha tá jogando, tem o Bruno Henrique. O Gerson e o Arrascaeta estão jogando, tem o Everton Ribeiro, tem o Matheus França. Cara, é realmente algo que a gente precisa analisar e que pode fazer diferença, bastante diferença, na sequência da temporada. Porque os jogos vão se acumular e isso aí pode transformar o Flamengo numa equipe competitiva nas 3 frentes que irá disputar. Vai até ter um assunto que eu quero falar na sequência, que é sobre o Arrasca, que até isso pode beneficiar o Arrascaeta. É isso aí, nação. Ficamos por aqui e esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal com notícias diárias sobre o Flamengo. Peço a vocês, se é novo por aqui pela primeira vez, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e compartilhe aí nossos vídeos com seus amigos.